Meu irmão, vamos começar a segunda parte do nosso trabalho, que tem a ver agora com a parte prática, a parte objetiva de uma igreja. Como é que você disse que a sua igreja vai bem? Irmão presbítero, irmão diácono? Quais os critérios que você leva em consideração quando você pensa nisso? Ou mais um pouco, o que é que você observa na igreja para dizer se ela vai bem ou não tão bem quanto você queria? Isso depende de como você vê a igreja. Eu queria lhe transmitir hoje, agora, um modo de você ver a igreja. E dessa forma, vendo a igreja, você teria mais condição de agir dentro desta igreja para que ela seja aquilo que você quer que seja. Então, preste bastante atenção. Leve em conta o que você está aprendendo para que você possa pôr em prática na sua igreja local. Terrível. Aí, eu não consegui fazer. Eu vou fazer sem ele. Então, quando você chega numa igreja, você vai examinar essa igreja. Eu queria propor a você algumas áreas de importância para que você possa dizer, olha, a minha igreja vai bem, ou eu preciso cuidar dela nesta área ou naquela área. Que áreas você acha que a igreja tem? Eu estou agora falando um pouco mais teologicamente, mas é importantíssimo isso que nós vamos ver juntos. Olha, a igreja tem ensino, a igreja tem proclamação, a igreja tem comunhão, a igreja tem evangelização, a igreja tem organização, a igreja tem capacitação, a igreja tem muitas ideias, muitos conceitos que podem ser, devem ser levados em conta. Por exemplo, você chega na sua igreja e vai ver o quê? Em termos bem práticos mesmo. Você chega, participa do culto, ok? Sim. Será que você está atento a tudo que está envolvido no culto, em termos de administração? A começar por luz elétrica. Já pensou nisso? Banco limpo. Mas você vai ter mais coisa.
o arranjo de flores, que normalmente nossas igrejas mantêm, tem. O pregador, o organista. Quem? Onde? Para quê? Hora para começar. Quanto tempo vamos chegar? Mais cedo, para poder colocar as coisas em ordem. Adoração, meu irmão, é coisa muito séria. A igreja existe para a glória de Deus. Se eu vir por aí afora que missões é o dever principal da igreja, coloca isso em xeque. O dever principal da igreja é adorar a Deus. E a missão faz com que nós adoremos a Deus de forma mais ordeira, direta. Pense nisso. Mas, então, nós vamos começar a pensar. Chega na igreja, alisto lá. Ensino é o título maior. Vem depois. Culto. Então, aqui não seria ensino, seria adoração. Embaixo, culto. Embaixo do culto, liturgia, organista, coral, leituras, limpeza do templo, arrumação com flores, pregador. E você vai, então, destrinchando as partes, colocando tudo ao nível de você entender e poder cuidar das coisas ou delegar para alguém fazer, dando para ele o prazo. O prazo é importantíssimo aqui. Você imagina se o pregador da sua igreja chegasse, meu culto é às 9, chegasse às 9h10 aqui, me deixaria sem cabelo. Não é assim? Então, a parte de administração desde o culto, mas junto com a adoração vem música, que é uma coisa que é simples, mas é séria. Que tipo de música pode se cantar na sua igreja? Quem que cuida disto? Tem alguém? Quem lê as letras dos hinos que serão cantados, quem os aprova? Nas igrejas maiores, a gente tem a figura da comissão de música e a comissão de educação cristã. Então, elas se conjuminam. Elas têm sinergias, trabalham juntas para que o culto seja o que é. E é importante que não seja o pastor que resolva coisas de última hora. Você já imaginou, irmão pastor, irmão presbítero, se você está para entrar no culto, alguém chega e você diz: ô pastor, eu tenho um solo para hoje, eu posso cantar? Se é uma pessoa conhecida da igreja, você sabe que canta mesmo, gosta, faz bem, tudo bem. Mas chega cada um. Então você vai criando normas, não ingesse a igreja. Não faça normas escritas, um manual de procedimento da igreja, mas tenha bom senso de ir educando uns aos outros, de ter a coisa bem feitinha, nos seus mínimos detalhes. Isso é importantíssimo. Que horas que o coral ensaia? Ele é importante até que ponto? Se é importante até que ponto o horário de ensaio dele é preferencial, alguém pode colocar, inclusive, que ele canta 2, 3 vezes ao mês só, e que os outros conjuntos da igreja deveriam cantar mais. É um problema que você precisa deixar alguém para fazer para você.
E mesmo que você não tenha uma comissão de música, nomeie uma pessoa para ajudar você a fazer escala. Talvez a sua igreja não seja do tamanho da minha, mas eu tenho aí 6 instrumentistas. Tenho o órgão, tenho violão, tenho contrabaixo, tem pistão, tem flauta, tem órgão eletrônico. E aí? Quem faz a escala para mim, ou foi quem faz a escala de cantores de prelúdio, pós-lúdio, graças a Deus na igreja da Lapa, nós temos a Ângela, que cuida disso para mim, me traz o prato pronto. Mas não é coisa minha. O ex-pastor da igreja fez um trabalho belíssimo nesse sentido lá e deixou a coisa organizada. Todo mundo que vai fazer o solo bate no meu escritório antes e diz assim: ô pastor, isso eu vou cantar hoje, posso? E eu autorizo ou não. Essa é a nossa preocupação com a adoração. O momento que nós estamos diante de Deus. Quer ver uma outra coisa importante? A sua igreja já pensou em algum momento em ter Bíblias para a igreja? Ou publicar a Bíblia na tela da internet? Veja a internet onde foi entrar a conversa de novo. Eu não estou propondo que você implante isso, irmão. Eu estou lhe perguntando e lhe abrindo os olhos para que você veja a amplidão da administração da igreja. E eu ser oficial significa o quê? Será que tem banco o suficiente para reunir a turma? Ou não tem? Quem vai pôr? A junta diaconal, ela pôs, fez o serviço dela adiantadamente, está tudo certo. Outro grande problema nas igrejas: som. Quem vai cuidar do som? Que hora chega? Eu vou ter som. Eu vou ter voz naquela manhã, naquela noite, para pregar ou não vou? Veja, tudo ligado à adoração. A adoração. Quem vai fazer a liturgia quando? Esse negócio de fazer liturgia na última hora, entrar para a igreja correndo, liturgia semi-acabada. Ora, Deus. Ora. Nós estamos adorando Deus, o único Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e que requer de nós adoração séria. Ordem no culto. O casalzinho se abraçando no culto, mãozinha dada, um recosta a cabeça no outro. Quem cuida disso? Poucos dias eu fui numa igreja que o indivíduo chegou atrasado, não entra. Não entra. Fica no hall de entrada, ouvindo e participando, mas do lado de fora. O hall fica nos fundos da igreja. É assim que você vai agir? Não sei. É um problema seu. Você tem que pensar na organização. Outra coisa que você precisa pensar é no ensino. Ensino, adoração, eu disse organização, adoração e ensino. O ensino pega o quê? A gente podia chamar até de sub-áreas. O ensino pega, sobretudo, a escola dominical. E quando falamos em escola dominical, nós falamos em estrutura. Você pega uma igreja como a igreja da Lapa ou da Ebenezer, são igrejas médias, que são de 40 voluntários, dependendo do que eles fazem na escola, 50, 60 voluntários. Onde vai achar esse grupo? Quem vai treinar esse grupo? Quem vai decidir as coisas com esse grupo? A Comissão de Educação Cristã,
que no nosso caso lá é formada de um pastor, o superintendente, os líderes de departamento adulto, jovem e juvenil da igreja, e vão conversar sobre o quê? O material usado na escola dominical. A revista da CEP, Igreja Cristã Evangélica, a Didaquê, a igreja vai produzir o seu próprio material, tudo bem, mas tem que decidir o que fazer. Por exemplo, eu me lembro um dia nós usávamos um material de um grupo chamado Kids Future, e eu cheguei em casa às 11h30, mais ou menos, da noite, 23h30, a minha esposa me disse: ô George, você viu a lição que vai ser dada amanhã para as nossas crianças? De jeito algum, não vi não, amor. Eu disse: olha, hoje, infelizmente, eu peguei na lição muito tarde. Mas amanhã o assunto da nossa aula é contra o batismo infantil. E na próxima semana, contra o batismo que não seja por imersão. É batista, o material, e não foram mudadas essas duas lições. Peguei no meu telefone, liguei ao superintendente e disse: homem, o problema é seu, eu vou dormir, cara. E eu só sei dizer para você que na manhã seguinte, estávamos lá nós com a lição refeita. Totalmente refeita. Sim, precisa disso. Precisa disso. Ele faz uma pergunta baixinho. Em que é que os professores da escola dominical estão desensinando? Estou querendo talvez um neologismo. Que é que os professores da escola dominical estão desensinando a sua igreja. Você prega no culto meia hora e ele tem 50 minutos de aula para falar contra a predestinação, soberania de Deus, etc. O que você faz? Você precisa conhecer, classe por classe. Eu não estou dizendo que você tem que ficar a vida inteira fazendo rodízio nas classes, mas que uma vez por mês, pelo menos, você frequente uma classe, frequente outra, e ouça o que está sendo dito ali. Mas isso é pouco. Parece simples, mas é pouco. Porque há perigos maiores. O culto ensina também. Na adoração eu aprendo. Mas eu quero ir para outro fato. Que de ensino, grupos pequenos ou grupos familiares. Eu não falo de G12. Eu falo de grupos familiares ou grupos pequenos. Mas quem é o pastor lá? Pastor entre aspas. Quem é o líder lá? Quem é que vai dar a matéria lá? É livre? Vai falar sobre o que ele quiser? Que tipo de controle você, conselho da igreja, mantém ali naquele lugar? Ou não tem controle nenhum? Sem entender isso. Posso ter grupos? Até que posso. Mas eles precisam estar alinhados com a doutrina da igreja, que nós esperamos que seja a doutrina reformada. As sociedades internas, principalmente SAF e MP, têm um defeito grave que é fazer culto. Nós vamos fazer um culto de ação de graças. Mocidade é pior, porque a mocidade fala no cultão. Eu nunca vi cultão ou cultinho. Eu sempre vi culto a Deus. Culto a Deus não tem tamanho nem diminutivo e aumentativo. Então, mas a mocidade faz o culto exatamente? Não, a mocidade nem precisaria obrigatoriamente ter estudo da palavra se tudo fosse feito na igreja concomitantemente. E aí a mocidade seria a reunião dos jovens para tratar de questões próprias da juventude, ter uma sociabilidade que ajude a juventude a se firmar na
igreja e até casar na igreja. Mas ela não tem função obrigatória de ensino. Voltando um pouco atrás, eu vou fazer alguma bagunça aqui. A escola dominical, ela tem que zelar pelo seu horário, queridos. Quantas vezes o tempo da escola dominical é tomado com avisos desnecessários, grandes demais. Estão no boletim. Por que é que eu repito? Não é possível, né? Não é possível. É complicado. Então eu preciso tomar um cuidado extremo com a área de adoração e a área de educação. Eu conheço os meus professores. Eu já falei disso na palestra anterior, então não vou entrar grandemente nisso. Mas eu preciso conhecê-los. Preciso conhecê-los, sem dúvida alguma. Mas também a igreja tem adoração, ensino e comunhão. Tem muita gente que diz que a igreja presbiteriana não tem grupos pequenos. Ora, bolas! As classes de escola dominical não são grupos pequenos. O coral da igreja não é um grupo pequeno. Então você pode usar 5 minutos, 10 minutos de uma classe de escola dominical para compartilhar oração uns pelos outros. Rapidíssimo. Dizem os moços, rapidérrimo. Para que você possa ter tempo para estudar a Bíblia com eles. Você pode manter a comunhão na própria escola dominical ou num conjunto. Você pode manter a comunhão também num piquenique, numa reunião de sociedade interna, no evento de gratidão a Deus pelo aniversário de alguém. Você pode manter comunhão numa viagem missionária. Você tem amplas condições, amplas oportunidades de realizar, de manter a comunhão. E aqui vem um detalhe importantíssimo. Note bem que eu tinha dito uma coisa e corrigi. Não é fazer a comunhão. A comunhão já está feita. Nós temos um só Espírito. É manter essa comunhão que nos foi dada como bênção de Deus. A visitação uns aos outros. Perdida, esquecida, largada, menosprezada, mas importantíssima. Eu preciso estimular os meus crentes a se visitarem. Mas eu preciso ensinar os pastores a visitarem, e os presbíteros a visitarem, e os membros da junta diaconal a se visitarem. Todos precisam visitar. Interessante que nesse período de vírus, nós temos o culto de domingo no YouTube, e os presbíteros pegaram as pessoas mais velhas da igreja e dividiram entre eles para manter contato, sabendo da necessidade deles, sabendo em que eles podem ser ajudados. E, irmãos, isso tem sido uma bênção fora do comum. Fora do comum. Eu ouvi o reverendo Roberto falar ontem à noite ao Sínodo de São Paulo, via internet, e uma das coisas que ele falou foi essa, que a questão do vírus é péssima, ele não está defendendo o vírus nunca, mas que ela ajudou a igreja a se despertar para algumas áreas. Não resta a menor dúvida de que isso é verdade. Então você tem comunhão. Você tem ensino, você tem adoração, ensino e comunhão. Só isso.
mais que tem a igreja? A igreja tem aquilo que nós chamamos de evangelização. É quando a igreja sai das quatro paredes, é quando a igreja sai do seu dia a dia e vai obedecer ao mandato do Senhor, pregar o evangelho. Não vai converter pessoas e nem vai trazê-las a Cristo. Quem converte é Deus, quem leva a Cristo é o Espírito Santo, mas nós somos usados como transmissores, arautos da verdade bíblica. E sem dúvida isso é importantíssimo, importantíssimo. Há alguns tempos muito próximos de nós, eu creio, 50 anos, talvez, menos, mais um pouco, 60, 70 anos, uma igreja era conhecida e respeitada pelo número de congregações que ela possuía. Hoje nós botamos um nome chique, né? Plantar igrejas. Mas nós não estamos plantando igrejas, irmãos. Raras são as igrejas que estão se preocupado em plantar novas igrejas. O Ministério de Evangelização vai morrendo, porque a gente diz que isso não funciona, aquilo não funciona, aquilo não funciona. Eu me lembro do argumento do reverendo Lidório, que graças a Deus está bem de saúde, com a família, enfrentou e ficou infectado com o vírus. Ele, a esposa e parte grande da família estão bem. Reverendo Ronaldo diz uma coisa impressionante, que a gente diz assim: eu vou distribuir folheto, o folheto tem, num chute, 1% de retorno só. Então, se eu distribuir 200 folhetos, eu vou ter 2 retornos só. Ele disse: é simples, irmão. Distribua 200 mil. E aí você vai ter um retorno percentual pequeno, mas você vai ter gente na igreja. Você precisa evangelizar. Mas note bem, eu falo disso mais tarde. Não adianta eu ficar dizendo que a igreja tem que evangelizar se eu não dou exemplo para a igreja. E se eu não estou preocupado em treinar a igreja. Simplesmente dizer para eles que eles têm que pregar o evangelho é muito pouco. É muito pouco. É nada. É nada. Então a gente vai evangelizar. Essas são as tarefas que Jesus disse que a igreja tinha que fazer. Eu preguei em Garanhuns no ano passado, e preguei à noite, preguei num congresso, e preguei à noite numa das igrejas. E fiquei impressionadíssimo. Acabando o culto, o pastor foi à frente e disse: meus irmãos, sábado que vem é o dia da entrega de folhetos e bíblias aqui no nosso bairro. Nós já terminamos de mapear todas as ruas com seus números, o proprietário da casa ou de quem aluga para ele. Nós não temos, o aluga dele, esse nós não temos, e nós vamos cumprir as ruas tais e tais esse mês. Eu fiquei olhando para aquele olho, meu Deus do céu, eu estou vendo no século XXI, que bênção. Quem dera a minha igreja fosse igual a essa. Evangelizar. Evangelizar. Eu me lembro do meu pastor de adolescente, que mudou a letra de um hino, no qual ele então pôs a letra: ninguém detém. É obra santa, a obra da evangelização. Esta obra é do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, nós somos muito bons para isso. Há uma discussão séria
Porque a outra questão que a igreja tem que trabalhar bastante é a questão de missões. Missões nacionais que podem ser confundidas com evangelização, e eu entendo que a plantação de igrejas não é evangelização, é missão. Mas tudo bem, os títulos não importam, mas missão é nosso dever. Jesus disse que o evangelho seria pregado até os confins da terra. E nós temos que preparar a gente para isso. E muitas vezes a gente não pensa no que está acontecendo pelo mundo afora. Sabe quanto está o dólar no Brasil, querido? 5 mil reais, ou 5 reais, me perdoe, 5 reais. O missionário perdeu de um mês para outro, em uns 6 meses, metade do salário dele. O que ele vai viver? O que ele vai fazer? Parou para pensar nisso? Que dificuldade, que luta. O que nós vamos fazer por eles, de prático, de objetivo, de abençoador? Porque eu me lembro de uma coisa extraordinária, até nos assusta. Reverendo Jeremias Pereira da Silva, meu amigo Jeremias, gente boa, ele esteve pregando no Nordeste para o nosso irmão Marcos Severo, e na saída da ida dele lá, ele disse: Marcos, as coisas que eu notei aqui é o seguinte: os missionários não têm dentadura, rapaz. Se eu fizesse uma campanha na minha igreja, você acha que ela seria bem aceita aqui? Mas é claro, pastor. E o gerente fez uma campanha na igreja dele para doar dentaduras para os missionários. E ele foi lá um dia no culto de ação de graças. E todo mundo com o sorriso aberto para mostrar para ele, em gratidão a Deus, eles tinham comprado a dentadura. O gerente tinha feito outra pergunta ao Marcos Severo: Marcos, o que é que esse povo da igreja, os missionários, mais têm vontade de fazer, que eles não podem fazer por falta de recursos? Eles pensou. Hoje achei. Essa turma nunca foi uma churrascaria. E por eles mesmos eles não terão condição de ir. Nunca, jamais. Então, hoje, no dia em que ele pregou lá, um domingo à noite, ele chegou mais cedo e almoçou com os missionários. A melhor churrascaria da pequenina cidade, vizinha onde ele estava. Bênção. Mas eles foram também de roupa, de calçado, de Bíblia, de material evangelístico, das nossas orações. E Deus precisa também, meus irmãos, porque ele escolheu ser assim, a mim e a você. Quem sabe o missionário está dentro da nossa casa, está pertinho de nós, e nós não levamos isso em conta, e nós não ligamos para isso, e nós temos dificuldade. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Temos que mudar isso. Isso vai ser feito junto com evangelização ou separado de evangelização, não me importa muito. Não me importa muito. Porque é importante que se faça. Mas se você é um crítico, e é bom a gente ser crítico, viu? Não sou contra a crítica, não. Se você é um crítico, você vai notar que está faltando uma coisa na minha listagem de coisas importantes. Ó. Adoração, ensino, comunhão, proclamação. O que está faltando? Eu sei que você vai correr de oração. E eu vou dizer para você: não. Mas não vai entrar
oração aí, velho, vai, espera um pouco. O que está faltando aí? Serviço, querido, serviço. Jesus disse que as nossas obras iam mostrar ao mundo quem ele era. Se vocês voltarem para Deus, vendo a ação social nossa. Nós temos a obrigação de cuidar das crianças, dos idosos, visitar os enfermos, cuidar das viúvas. Tiago nos diz isso. Nós temos a junta diaconal, nós temos a SAF, que faz um belíssimo trabalho de doação de roupa, de material, cesta básica e tudo. E a igreja tem que fazer cada vez mais. Você precisa ler sobre Calvino, o que o nosso reformador cria e fez funcionar em Genebra. É coisa de nos humilhar, porque sem muitos recursos, como nós temos hoje, Calvino fez muito mais do que nós estamos fazendo. Ação social. É triste demais. Eu sou culpado de tanta coisa aqui, irmão. É triste demais ver a igreja fechada durante a semana. A igreja da Vila Maria foi assim. E a igreja da Lapa faz alguma coisa semelhante. Belíssima. Nós temos um curso de artesanato que está reunindo perto de 60 mulheres. Trabalham das 10 ao meio-dia, almoçam, às 2 horas começam a reunião de oração. Tem sido extraordinária essa iniciativa da nossa SAF. Mas a nossa junta diaconal, há poucos dias, fez uma campanha em prol de 3 organizações beneficentes, 2, uma o JMC, o nosso seminário. E a nossa junta diaconal está dando cestas básicas a essas organizações também. A EB é o seminário, outra não me lembro de cor aqui agora. E a igreja tem participado efetivamente deste cuidado com as pessoas. Eles têm feito o melhor que podem e têm conseguido êxito extraordinário. Extraordinário. Eu preciso pedir a sua licença para voltar um pouco, para lhe contar a experiência que a igreja da Lapa está tendo. Nós começamos a transmitir os nossos cultos ao vivo, por causa de não poder reunir. Tem funcionado tão bem, que nós temos recebido ofertas especiais de membros da igreja para incrementarmos essa obra evangelística. Mas voltemos lá ao serviço social que a gente presta. Você pode ter roupa, calçado, sopão. Mas ninguém vai se converter por causa disso. Jesus não disse que eu tinha que fazer boas obras para que as pessoas se convertessem. Tem que fazer boas obras para demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. E é isso que me motiva, que me empurra, que me impulsiona. Mas nós vamos chegando ao final do nosso falar e talvez você está aí com a minhoca andando no seu cérebro aí. O pastor, não está faltando oração aí, hein? Não está faltando capacitação aí? Não está faltando
manutenção em termos de dinheiro aí, e não está faltando comunicação aí, por que o senhor não pôs? Vê se você consegue imaginar por quê. Pare e pense. Adivinhou? Concluiu? É porque essas 4 coisas, irmãos, tem que cobrir as outras. Eu tenho que orar por tudo, todo dia. Eu tenho que capacitar as pessoas que estão trabalhando nesses diversos setores cada vez mais, de forma que o nome de Jesus seja honrado. Eu tenho que arrumar formas de levantar recursos para que esses recursos sejam usados para a glória do nome do nosso Deus, no serviço dele. Eu tenho que, então, orar, capacitar, comunicar-me com eles. Irmãos, a má comunicação cria traumas até. Quando eu não deixo claro para alguém o que eu quero que seja feito, como vai ser feito, isso gera problemas graves. Eu tive, há muitos anos, a dificuldade que eu passei uma orientação à minha secretária e fiquei um pouco bravo que ela não cumpriu. E nós fomos juntos ver, ela tinha cumprido. Só que eu tinha pedido a coisa errada, de forma, inclusive, imprecisa. Preciso aprender a me comunicar bem. Oração, olha. Oração, capacitação, comunicação e agora, por último, eu preciso me lembrar que sem isso nada vai funcionar. Nada. Sem administração. Até o escritório, isso tudo, bem arrumado, simples, não precisa ser chique, mas bem arrumado. Eu sou exemplo na área de contribuição também. Eu invisto os meus recursos para fazer o bem, sem olhar a quem. Eu contribuo com o dízimo da minha igreja, entendendo que eles fazem bom uso dele. Como tem sido esta dedicação nossa à obra social? Sinceramente, irmãos, eu espero que Deus seja muito mesmo. Você tendo essa visão da igreja como um todo. Se você quiser me pedir depois, eu tenho os slides dessa palestra, simples, mas podem ajudar você a se lembrar melhor das coisas. E fazendo assim, você terá a graça de estar servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor e expressando amor às pessoas. Mais uma vez eu declaro meu prazer enorme em estar aqui, a convite do pastor da igreja Ebenezer, e fazendo o trabalho para a glória do nome do nosso bondoso Pai querido. Meus irmãos, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade, que Ele nos guarde nesse tempo de vírus, que nós tenhamos vida, saúde e consagração. Um abraço a todos. Deus nos abençoe. João, me ajuda aqui. Eu vou fazer confusão aqui. Parar de capturar vídeo. Eu quero saber onde. Pausar a gravação e parar. Mas aí ele vai me perguntar
onde eu vou salvar isso tudo. Primeiro você tem que parar, né? Para poder salvar. Não? Eu não sei, hein? Estou chutando. Eu acho também. Porque está continuando e eu estou parecendo.